Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simpósio Permanente sobre Mediunidade. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos médiuns, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos sobre desenvolvimento mediúnico e espiritualidade. Nesta edição, temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos em São Paulo com o médium umbandista Alexandre Comino. A palestra foi gravada em ocasião do seminário Mediunidade nos Dias de Hoje, promovido pelo Instituto Arca. Alexandre Comino, graduado em Ciências da Religião, se dedica a pesquisar a Umbanda há muitos anos. Tudo começou em 1995, quando teve o primeiro contato com a religião, o que o levou até Rubens Saraceni e sua obra. Médium de Umbanda atuante, sacerdote de Umbanda Sagrada, responsável pelo Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, onde ministra vários cursos: desenvolvimento mediúnico de incorporação da Umbanda, teologia de Umbanda Sagrada, sacerdócio de Umbanda Sagrada, cursos de Exu, Guardião da Luz e Magia Divina. Ele é editor do jornal de Umbanda Sagrada e autor dos livros História da Umbanda, Deus, Deuses, Divindades e Anjos, Umbanda não é macumba, Médium, Incorporação não é possessão, Fragmentos de Umbanda e Orixás na Umbanda, entre outros. Comino também é colunista semanal em vídeo aqui no Consciência Próspera. Lembrando que, se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Meu nome é Alexandre Comino e eu sou um religioso, umbandista. Então, eu sou responsável por um colégio de Umbanda que fica aqui pertinho, perto do metrô do Alto de Ipiranga. A gente está ali na rua Dr. Gentil de Moura, 380. Eu já faço esse trabalho há 20 anos, então é metade da minha vida hoje, trabalhando com Umbanda e com mediunidade. Além da minha mediunidade, preparando e desenvolvendo outras pessoas para trabalharem com a sua mediunidade. Então a gente tem alguns cursos como desenvolvimento mediúnico, teologia de Umbanda, sacerdócio de Umbanda, que é a mediunidade a serviço da Umbanda. Então, existe um outro perfil, que é esse perfil mais religioso, assim, né? Então, como eu sou religioso, se vocês me permitirem, eu vou fazer um agradecimento a Deus aqui antes de começar, pode ser? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, sua lei maior, sua ser divina, nossos pais e mães orixás, nossos guias, mestres e mentores, que nos deem força, determinação, inspiração, luz, axé. Que Deus e os orixás estejam à frente, atrás, na direita, na esquerda, em cima e embaixo, torna na direita ou na esquerda, nos ouva o vosso poder, se manifeste em nossos corações, em nossas palavras, em nossa mente. Em nossos pés, em nossas mãos, em nossos olhos, em nossas bocas, em nossos ouvidos, que aonde nosso pensamento for, o vosso poder possa alcançar. Peço a bênção do meu pai Rubens Saraceni, dos meus ancestrais, dos meus mestres, dos meus mentores, de todos aqueles que abriram o caminho para mim e que me deram a vida, que assim seja. Muito obrigado. Então,
Eu acho que essa conversa toda de mediunidade é uma parada meio louca assim, né? Quem estiver chegando agora, que não é muito familiarizado, fala, esse povo não bate muito bem na cabeça não, meu, porque falar com o espírito, ouvir espírito, sair do corpo, é todo um negócio, meio que uma loucura, assim. Então, tem uma passagem bíblica, para quem gosta de Bíblia, que diz assim, a sanidade divina é loucura para o homem. E a loucura do homem é uma sanidade divina. Ou seja, há pessoas que vivem experiências com o sagrado. E essas experiências são chamadas de experiências de transcendência. Ou seja, experiências que estão além do modo e da vida material. A outra pessoa que não tem essa experiência, quando olha, fala, é louco. Interna, põe no sanatório, não bate bem, essa pessoa é um perigo para a sociedade. Então, durante muito tempo, é isso que a gente tem ouvido. E, ao longo dos milênios, a gente também tem observado pessoas que têm experiência de transcendência e que, por meio da sua experiência, conduzem outras pessoas ou criam religiões, como é o caso de Abraão, como é o caso de Cristo, como é o caso de Mohammed, como é o caso de muitos outros homens que a gente chama de místico. É um místico a pessoa que tem uma experiência com um mistério maior. E tudo o que um místico pode dizer para você é: não dá para explicar o que acontece. É isso que diz um místico. E aí você pega, então, dentro das religiões você tem paralelos de misticismo, como o sufismo para o Islã, a cabala hebraica para o judaísmo e o gnosticismo no cristianismo, onde também se estudam experiências de transe, de estado alterado de consciência. Há departamentos e segmentos dentro da cabala hebraica onde você incorpora gênios, anjos e entidades na cabala hebraica, mas é fechado, fechadíssimo. E não é em toda a cabala hebraica que tem esse tipo de experiência. Dentro do sufismo, você usa o sigilo ou a marca de um gênio, risca ela no chão, acende uma vela e ele incorpora e dá consulta. A mesma coisa você vê na Goécia ou na magia negra europeia, você invoca demônios porque você quer. E eles incorporam, e eles dão consulta, e eles trabalham. E aí se faz um trabalho de alta magia, aonde você invoca os anjos e os demônios. O anjo manda no demônio, o anjo fazendo tudo que é espiritual e o demônio te ajudando em tudo que é material. Então, você faz um pantáculo mágico, coloca os signos dos anjos em volta, dos demônios dentro, chama ele, o demônio incorpora sob a proteção dos anjos. Então, se você sair do seu universo de mediunidade, aí você começa a olhar um outro universo de outra religião, de outra cultura, você fala, esse povo aí não bate bem na cabeça. Mas é só você olhar, é uma outra forma, é uma outra cultura, a essência é a mesma. Muda a linguagem. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Do que é que a gente está falando? Então, Allan Kardec classificou diversos tipos de mediunidade. Allan Kardec, então, ele era um cientista, trabalhava lá no Instituto Pestalozzi e não podemos esquecer que Allan Kardec era um positivista. Positivismo, um movimento fundado na França, depois da Revolução Francesa, por Auguste Comte, um movimento que diz: magia não serve para nada, religião não serve para nada, a única coisa que serve para alguma coisa aqui é a ciência. Então o positivismo diz: no futuro a ciência vai explicar tudo. E aí hoje a gente chega num mundo, porque esse é o pressuposto do mundo moderno. Hoje a gente chega num mundo chamado mundo pós-moderno. E no mundo pós-moderno, o homem descobriu a física quântica.
que começa com as ideias de Einstein, depois as comprovações de Niels Bohr e tantos outros que vieram depois, e hoje estudos de Stephen Hawking, que é um dos expoentes, tem um filme agora, A Teoria do Tudo, no cinema. Deve ser lindo, eu não fui ver ainda. Não é? Deve ser lindo. Que ele fala sobre qual a teoria que explica todas as coisas. A física quântica é a física da incerteza. Por quê? Porque você descobre que o observador influencia no resultado do que está sendo pesquisado. A física quântica ensina para você que aquelas leis que a partir de Newton acreditava-se que essas leis governam todo o universo, a física quântica diz, nessa realidade aqui essas leis não valem nada. E aí você descobre um negócio chamado salto quântico, que todo mundo fala do tal salto quântico, mas ninguém sabe direito o que é o salto quântico, né? O salto quântico é o seguinte, você pega um átomo, no átomo você tem no seu núcleo prótons e nêutrons, em volta do átomo você tem os elétrons. Os elétrons eles orbitam em torno do núcleo desse átomo em esferas. E eles orbitam numa velocidade tão grande, e isso não está num plano como aquele modelo de Rutherford que você faz aqui um monte, né, de círculo, e os elétrons estão lá. Eles orbitam numa velocidade tão grande que é isso que faz com que o átomo se pareça com uma bola de basquete, do jeito que eles falam no filme. Quem Somos Nós? Se alguém não viu ainda esse filme, eu recomendo. E é isso que faz com que exista a massa. No entanto, esses elétrons, eles trocam de órbita. Eles saem de uma órbita interna e vai para uma órbita externa, o elétron. O problema é que quando ele sai de uma órbita para chegar na outra, ele não percorre um caminho, ele some de uma e aparece na outra. Isso é o salto quântico. Aí você diz, aonde é que ele está no momento que ele não está aqui, não chegou aqui ainda? Fala, ele só pode estar numa realidade paralela. Então é a partir disso que a física quântica aceita a ideia de que há realidades paralelas, mas não quer dizer que a física quântica comprova o mundo dos espíritos. Porque o mundo dos espíritos foi feito para ser comprovado pelos seres humanos e não pelas máquinas. Embora a gente tenha hoje a transcomunicação instrumental, onde por meio de equipamentos você consegue ouvir a voz dos espíritos. Mas nada é mais sensível. Nada é melhor e nada dá tanto resultado quanto o ser humano interagindo. E, por mais que Allan Kardec tenha classificado exaustivamente todos os tipos de mediunidade e que Allan Kardec acredita isso aqui é uma ciência porque tem um método. Se eu estou aplicando um método, é ciência. E como a ciência explica tudo, a ciência vai explicar tudo disso aqui também, dos espíritos. Agora, se nós chegamos hoje numa época em que se aceita que a ciência não dá conta de explicar todas as coisas que existem. A ciência não dá conta. Então, quando a gente fala de mediunidade, Allan Kardec abriu esse caminho para a gente, todos nós somos gratos a ele e todos nós estudamos a sua obra. Porque ninguém estuda mediunidade a sério sem ter estudado a obra de Kardec. Porque ele foi muito fundo, ele foi muito longe. Mas nós não podemos ficar presos à obra de Kardec. Porque se você ficar preso à obra de Kardec, você está dogmatizando, que é o que existe hoje, um espiritismo ortodoxo aqui no Brasil, que está preso não apenas à obra de Kardec, mas essa visão católica de mundo. Porque as pessoas abandonam o catolicismo para o espiritismo, mas não deixam de ser católicas. Elas só trocam as palavras. O que antes ela chamava de pecado, agora ela chama de karma, mas ela continua interpretando do mesmo jeito. O que antes ela chamava de inferno, agora ela chama de trevas, mas continua com medo. Hã?
ou de umbral, e continua com medo do mesmo jeito de tudo isso. Então a pessoa não consegue abandonar os seus valores, porque aprender é fácil, desaprender é muito difícil, meu irmão. É muito difícil desaprender. Então, quando o assunto é mediunidade, você está falando de viver experiências novas. Não importa se você já é médium, praticante há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se você não está aberto a novas experiências, a sua mediunidade vai estagnar, porque a todo dia, por meio da mediunidade, você tem a oportunidade de viver algo inexplorado por você. E na maioria das vezes, inexplicável para os outros, por isso que é uma loucura. É uma doideira esse negócio, é coisa de gente doida mesmo. Né? O bagulho é louco. Então, como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que realmente somos médios e não loucos? Não é? O pai Ronaldo Linares é presidente da Federação Bandista do Grande ABC. Ele costuma dizer isso. Eu descobri que eu não estava louco, que eu sou médium. Zélio de Moraes, fundador da Umbanda. Com 17 anos, Zélio de Moraes fundou uma religião, a Umbanda. E todo mundo procurava o pai do Zélio de Moraes, que era da Marinha, Milico. Falava, e aí, que negócio é esse? Teu filho com esse negócio todo aí, de espírito, de Umbanda, falou, eu prefiro ele médium do que louco. Eu tenho um médico endocrinologista com quem eu me cuido. Então, a gente conversando, eu falei, eu tenho um colégio de Umbanda, eu faço trabalho assim, assim, assim. Ele falou, rapaz, preciso te contar a história do meu filho. Eu falei, bom, a gente troca a consulta, preciso falar quanto que é a minha. Que a dele é cara, hein? Aí ele disse, meu filho tem síndrome de Down, e ele tem um amigo imaginário, ele conversa com esse amigo imaginário, ele briga com esse amigo imaginário, não sei o quê. Acontece que o amigo imaginário manda ele fazer umas coisas erradas, fala pra ele não estudar, fala pra ele não comer, pra ele isso, pra aquilo. E aí ficou meio vendido com o amigo imaginário dele, e eu não quero brigar com ele, porque pra ele isso é real, ele tá vendo. Esse médico não é espiritualista, não é espírita, não é nada disso. E ele disse pra mim, o que eu faço? Eu falei, fala pra ele que as regras servem pra ele e servem pro amigo imaginário também. Pode falar pra ele. Fala, o negócio é o seguinte, agora é hora pra você dormir, é hora pro seu amigo dormir também. Se o seu amigo falar que não quer dormir, você fala pra ele, meu pai mandou dormir, então vai dormir você também, vou dormir eu também, porque nós somos crianças e temos que dormir, é hora de dormir. Eu falei, põe ordem na casa, meu amigo. Você não vai conseguir expulsar esse amigo imaginário aí. Se ele não está atrapalhando o teu filho, coloca ordem para todo mundo lá. Então, agora, para outras pessoas, esse meu amigo também está louco. Ele diz, meus amigos falam, mas que negócio é esse, tá louco? Não, mas eu fui pro sítio, meu filho ficou sozinho lá se divertindo, ele estava coordenando um grupo. Você pra cá, você pra lá, você pra aqui. Ele estava sozinho, ninguém via nada. Mas ele estava feliz. Ele estava feliz, por que eu vou quebrar esse barato dele se ele está feliz, está funcionando? Então, o que é que garante se é louco ou se não é louco? É que a mediunidade, e aqui eu falo mais especificamente do transe mediúnico de corporação, que é aonde eu estou inserido, tá bem? Então, a mediunidade, principalmente o transe mediúnico de corporação, mas outros fenômenos mediúnicos, eles dão um sentido para a sua vida. A loucura não dá sentido para a sua vida. A histeria, o desequilíbrio mental ou emocional, como é que chama? A bipolaridade, a tripolaridade ou a polipolaridade, não é? Isso não dá um sentido para a sua vida. Agora, a mediunidade dá um sentido para a sua vida. E se você estiver falando em transe mediúnico de corporação, mais ainda, ela tem hora e lugar para acontecer. Não acontece na padaria, no supermercado, no McDonald's, na hora da novela. Acontece quando está em desequilíbrio. Então, na Umbanda,
o negócio é tratado mais ou menos assim, ó, meu filho, você é médico, tem que trabalhar, se não trabalhar, tua vida não vai melhorar, não vai pra frente de jeito nenhum. É o que se fala na Umbanda. E fala, ó, você tem que trabalhar aqui ainda, aí, com o caboclo, preto velho. Por quê? Porque é a maneira que a Umbanda entende isso. A mediunidade é um fardo? Não. A mediunidade é um castigo? De jeito nenhum, é um dom especial, é algo que faz com que você possa sentir e perceber a vida de uma maneira única, incrível, maravilhosa, ver coisas que você nunca viu, ir a lugares que você nunca foi, sentir a vida de uma maneira que você nunca sentiu. A sua percepção é muito mais ampliada da sua realidade. Você é chamado a alcançar um nível de consciência maior para estar vivo de verdade. Inúmeras entidades espirituais falam assim, nós somos os vivos, vocês é que são os mortos. Por quê? Você acorda, toma um café, vai para o trabalho, bate o cartão, trabalha, volta para casa, come, dorme, assiste novela, mecanicamente, você está vivo aonde que você está vivo? Para você estar vivo, você tem que estar consciente da sua vida, de quem é você, aonde você está. A gente costuma dizer que precisamos de um sentido para as nossas vidas. O Joseph Campbell, que é o maior mitólogo de todos os tempos, ele diz assim, você não precisa de um sentido para a sua vida, você precisa só sentir que está vivo. A mediunidade faz isso por nós. As experiências mediúnicas tiram você do lugar comum, assim como o amor. Né, mulher? Te amo. Reflexo da minha cabeça. Assim como o amor, assim como a poesia, a ciência muitas vezes ela é fria. Ela está calculando, ela está analisando, ela está pesando, ela está medindo. Isso muitas vezes é frio. Agora, o sentir é algo que pode ser poético, é algo que pode ser amoroso. Essa experiência do transe, ela não precisa ser pesada e avaliada o tempo todo. Não dá para classificar exatamente. Por quê? Porque a experiência dele é diferente da experiência dela, que é diferente da experiência dele. Se você falar em clarividência, há clarividente que só vê coisa boa. Há clarividente que só vê desgraça. Então, há níveis de clarividência, tipos de clarividência, faixas vibratórias, a mesma coisa com relação à incorporação. Eu digo incorporação porque é a palavra que a gente já conhece. Se você fala incorporação, a pessoa sabe do que é que você está falando. Por isso eu uso essa mesma palavra. E quando você está em transe, em acoplamento áurico, o que você sente é que alguém incorporou. Você sente como se alguém estivesse incorporando em você. Então, por isso, essa palavra ajuda a entender um pouco. Ela não explica de maneira clara como o fenômeno acontece. Mas para quem quer saber como o fenômeno acontece, vamos estudar. Não é verdade? O meu campo de estudo mais específico é a Umbanda e a mediunidade da incorporação, o transe mediúnico, o estado alterado de consciência, o êxtase religioso, o estado místico, onde um outro ser se manifesta por meio da sua mediunidade. Em Allan Kardec, tudo é espírito. Então, se tem mediunidade, ela serve para comunicar com o espírito. Na Umbanda, serve para comunicar com espíritos, com orixás, com seres encantados e outras entidades de outras realidades e não apenas o mundo astral ou o mundo espiritual. Essa experiência de transe, ela é uma experiência, como diz Allan Kardec, e a Maísa mostrou pra gente, que faz parte do homem. Ele não criou, ele não inventou nada, essa experiência existe desde que o homem é homem. Então, ele diz, é uma experiência antropológica. Então, você pode estudar a origem de todas as culturas, de todas as raças,
E em todas elas você vai encontrar essa experiência. E hoje, costuma-se dizer que o que há de mais antigo com relação à experiência do transe, e ainda hoje você pode observar, a prática mais antiga são aquelas práticas que nós chamamos de xamanismo. Aonde o transe é chamado de estado xamânico de consciência. Acontece que há várias manifestações do xamanismo. Em muitas delas é o xamã que sai do corpo, que era do Wagner Borges, e que lá no meu colégio eu indico para todo mundo: meu amigo, está saindo do corpo, procura o Wagner, porque ele é o cara. Já põe o site lá, ippb.org, digo, já tem livro lá para você fazer download também, de graça. Então, isso também era uma experiência xamânica considerada. Outra experiência xamânica, quando um espírito entra no seu corpo, alguma entidade entra no seu corpo, é uma experiência xamânica. Então, há estudos muito sérios sobre o xamanismo. Eu considero que o estudo... Assim, você vai estudar mediunidade, tem que ler a obra de Kardec. Você vai estudar xamanismo, eu acho que você tem que ler um livro que tem o nome Xamanismo, As Técnicas Arcaicas do Êxtase. O autor é Mircea Eliade, a editora Martins Fontes. Eu acho que esse é o livro. Então, o Mircea Eliade, ele estuda as experiências de xamanismo em várias culturas diferentes. Essa experiência xamânica, ela é vivida de uma forma muito visceral, muito na carne. E o Mircea Eliade chegou numa conclusão que em todas as culturas diferentes acontece o mesmo fenômeno com relação a uma pergunta: como é que a pessoa se torna um xamã? Que eu poderia estar colocando aqui, como é que ela se torna um médium? Porque esse estado xamânico é um estado mediúnico. Então a pessoa se torna xamã. A pergunta que não quer calar, vocês querem que eu responda essa pergunta? A pessoa se torna um xamã de duas maneiras. Primeira e mais simples: um outro xamã prepara e desenvolve ela. Segunda, mais forte, mais impressionante, mais visceral: o homem fica doente. Ninguém explica a sua doença, ninguém cura a sua doença. E então, de repente, ele tem uma experiência de transcendência sozinho e ele mesmo se cura. A partir daí, ele se torna um curador. Nesse processo de cura, muitas vezes ele entra em contato com espíritos e às vezes os espíritos se incorporam nele. E a partir daí ele se tornou um xamã. Isso tem um termo técnico, é chamado doença xamânica. Na Umbanda a gente diz: quem não vê pelo amor, vê pela dor. Então quando você diz que alguém vê pelo amor, é alguém que gostou, que quis, que está lá dentro e eu quero também isso aqui, ó, dá certo, funciona comigo, então vamos ver. Vem pelo amor. Pela dor é quando a pessoa está espiritando por aí, né? A pessoa está espiritando por aí, está surtando, está tendo ataque, todo mundo diz que ela está louca, que ela é bipolar, que ela é isso e aquilo, e alguém tem a ideia de falar: leva no terreiro de Umbanda, leva no centro espírita, leva no canal, ou leva numa igreja, né? Porque se for na igreja também dá um jeito lá pro cara, se a igreja for boa. Então, a pessoa chega nesse estado em que ela está passando mal, em que ela está sofrendo ataques. Isso era chamado de doença xamânica.
Chega no terreiro, alguém vai dizer para ela, meu filho, você é médium. Isso se der tempo de alguém falar com ela. Porque pode ser que ela já chega, ela já incorporando, né? Chega no terreiro e já mal chegou, já chega incorporando. E aí você não precisa nem explicar, não precisa nem explicar muito, né? Eu, primeira vez que fui no terreiro, alguém preto velho falou, meu filho, você é cavalo. Eu falei, cavalo? Meu pai é cavalo? Que negócio é esse? E eu venho de uma família espírita, de 3 gerações. Aí a Cambone falou, não, tá dizendo que você é médium. Mas eu sou espírita, hein? Falou, não, tá falando que você é médium, você pode trabalhar onde você quiser. E eu me apaixonei pela Umbanda, esse é o caminho do amor. Agora, para muitos o caminho é o caminho da dor. O caminho da dor qual é? Você está sofrendo não porque você tem mediunidade, apenas porque você não sabe como lidar com ela. Porque no momento que você aprender a lidar com a sua mediunidade, ela passa a ser uma ferramenta de vida, de consciência, de amor. De sentir a vida de uma maneira mais profunda. De viver experiências que vão dar um sentido maior à sua vida. Então, conhecer a mediunidade, desenvolver a mediunidade, entender a mediunidade. Você não está mal porque você tem mediunidade, você está mal porque você não sabe como lidar com ela. E aí, cada tradição, cada segmento vai ter um modo de operar, um modo de trabalhar. Na Umbanda se faz o desenvolvimento mediúnico, na maioria dos templos isso é feito durante o ritual ou num dia separado. O mais importante, existe praticamente o criador da sociologia da religião aqui no Brasil, Roger Bastide, que foi cadeira da USP, veio junto de uma missão francesa que ajudou a estruturar a USP. Roger Bastide tem um livro publicado chamado Sagrado Selvagem. E ele diz, selvagem não é agressivo, selvagem é aquilo que faz do homem enquanto um animal. Então se você for um bicho no meio da selva, sem cultura, sem informação, sem nada, se tirarem tudo que for de civilização e sociedade de você, e você tiver igual um bicho, ainda assim há algo que se manifesta de sagrado em você de uma forma selvagem. E ele diz, o transe mediúnico de corporação, ele faz parte desse sagrado selvagem. E aquilo que é selvagem é o que não está sujeito a uma lei. Então, é aquilo que está em desordem. E ele continua explicando. Roger Bastide também estudou as diversas culturas e religiões para poder falar sobre isso. E foi um profundo estudioso do candomblé brasileiro e da cultura de orixá na África. Ele diz, esse sagrado selvagem precisa ser domesticado. Que é o que nós chamamos, nós dizemos, você precisa ser doutrinado, se fala em religião. Agora, fora da religião, você precisa ser lapidado. Você precisa estudar, conhecer, saber como lidar com isso. Ele diz, domesticado. E ele completa, nas religiões mediúnicas, o ritual, por si só, o ritual domestica o sagrado selvagem. Então, no caso da Umbanda, pessoas têm experiência de transe desequilibradas pelo simples fato de elas começarem a fazer parte de um templo de Umbanda, ou de um centro espírita, ou de um candomblé, ou de um núcleo de estudos. Isso, essa experiência que está selvagem, ela começa a ser automaticamente domesticada. Por quê? Porque agora tem hora e lugar para acontecer. O Osho diz assim, você precisa de algum momento, em algum lugar da sua vida, você precisa para extravasar sua loucura, para conseguir continuar
com a sua sanidade no mundo. Se você não tem um momento para extravasar a sua loucura, você fica louco lá fora. Então, com relação à mediunidade, como ela está muito próximo àquilo que é considerado loucura, porque é uma doideira, se você tem um local correto e frequente para manifestar a sua mediunidade, então ela se equilibra, ela passa a estar domesticada. E isso existe no ser humano desde que ele começou a andar em pé, com certeza. Então, desde que o homem é homem, existe mediunidade, experiência de transe, e a gente poderia continuar falando de outros segmentos, de outras religiões, etc. Mas o importante é a mediunidade no ser humano. Então, o tema é nos dias de hoje. O que é que tem de pertinente aos dias de hoje? Tem que nós vivemos hoje numa sociedade, num mundo, num universo fast food. Todo mundo quer tudo muito rápido. Entrar no terreiro e falar, quero desenvolver minha mediunidade para amanhã. Antigamente, nas escolas de mistério e magia, você ficava anos para ser aceito de entrar. Depois você ficava anos sendo preparado. E hoje todo mundo quer isso, tudo de mão beijada, tudo muito rápido, tudo entregue assim. Então há um perigo de banalização. E aí depende de cada um. Então entender que desenvolver um dom, desenvolver um trabalho, de um não é igual ao outro. E por mais que a tua mediunidade já esteja se manifestando de uma forma saudável na tua vida, é importante saber, ela por si só é apenas uma experiência. Para dar sentido e entendê-la é preciso estudar e muito para entender. Então, nesse universo, nesse mundo de hoje, fast food também, nessa sociedade chamada sociedade do espetáculo, corre-se o perigo de usar a mediunidade como um teatro, como objeto da vaidade, como objeto do ego. Então, esse é, no meu entender, o perigo da sociedade de hoje. Agora, esta sociedade de hoje também oferece algo muito bom e muito especial para a gente. Para nós brasileiros que estamos num país que é laico, é lógico que as pessoas não são, mas o país, né, é dito que é. Pelo menos hoje a gente tem a liberdade de exercer e manifestar a mediunidade dentro da lei. Hoje a ciência médica já sabe que loucura e experiência mediúnica são coisas diferentes. Hoje nós temos inúmeros centros e núcleos de estudo da mediunidade e das religiões mediúnicas. Então hoje está fácil. Hoje tem muita informação. Hoje tem muitos meios e muitos caminhos para conhecer e trabalhar sua mediunidade. Então hoje está tudo muito na nossa mão. A gente deve levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus por viver num mundo que hoje as oportunidades de estudo da mediunidade elas são vastas, são enormes. E tem muito campo e muito segmento para você descobrir e entender qual é o seu. A Umbanda é o estudo da mediunidade de uma forma mais independente, que é o trabalho que a Maísa faz, é outra. O trabalho do Wagner Borges também é um outro campo, e assim vai, são muitos campos diferentes, muitos dons mediúnicos diferentes. Nem todo mundo consegue incorporar, nem todo mundo consegue ver, nem todo mundo consegue ouvir, nem todo mundo consegue fazer desdobramento astral, mas todo mundo pode sentir. Todo mundo pode estudar, todo mundo pode entender. Tá bem? Muito, muito obrigado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou estar aqui à disposição. Muito obrigado.